Meus amores, Setembro Amarelo chegou e com ele a missão de conscientizar a população sobre o suicídio, para tentar evitar esse problema, tá? Hoje mesmo de manhã, gente, vou contar para vocês, lembra que eu falei no começo do programa que hoje eu já tive uma notícia ruim de manhã? Hoje eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa no pontilhão da Avenida Rio Branco, dizendo que ia se matar. E eu acho assim, muitas pessoas ainda hoje, nos dias de hoje, com toda essa informação que a gente tem, muitas pessoas falam, olha lá, ai, que ridículo, querendo se matar, querendo se jogar do pontilhão. E, gente, não é assim. Não é assim que a gente tem que enxergar, tá? A gente tem que enxergar da seguinte forma, a que ponto o ser humano chega, imagina o fundo do poço que essa pessoa não estava para fazer isso, para tomar essa atitude, né? Para ficar lá na iminência de se jogar. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. E não, olha lá, então eu fiquei sabendo que tinha gente rindo lá em volta, ai, para de ser tonto. E não é bem assim, tá? Para falar com a gente sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Lisiane Leite Fernandes, que é coordenadora do curso de psicologia da Pitágoras aqui em Londrina. Tudo bem, Lisiane? Boa tarde, minha linda. Prazer te receber, Tudo viu? jóia. É um prazer te receber aqui hoje, Lisiane, para falar de um tema tão importante e que antes, né, antigamente era um tabu até falar sobre isso na televisão, né? Era mesmo. Estou muito feliz, acho super importante e quero agradecer esse espaço para a gente estar trazendo a nossa campanha de Setembro Amarelo. Vamos começar falando da importância de debater esse tema, de debater o Setembro Amarelo, de espalhar mesmo que o Setembro Amarelo está aí? Muito importante. A gente precisa considerar que muitas vezes o sujeito que está em sofrimento e tem pensamentos, né, com ideia suicida, pensamentos de morte, dar um fim na própria vida, nem sempre ele verbaliza desta maneira, né? E muitas vezes ele vem dando algum sinal, ele vem dizendo entre linhas alguma coisa, e quando a gente não para prestar atenção, ou quando nós não estamos tão voltados a essa escuta ao outro, nós não percebemos, né? E aí se torna extremamente importante a gente começar a falar sobre isso, né? E entender que esse momento, esse espaço de falar né, dos seus sentimentos, das coisas que estão fervilhando dentro da nossa mente em direção, né, à ideia suicida é importante, ela precisa ser dita. Agora, você falou desses sinais de algumas palavras, algumas falas que essas pessoas deixam nas entrelinhas. Você pode dar exemplos para a gente, Lisiane, só para o pessoal de casa ficar mais atento a enxergar melhor as pessoas? Claro! Olha, a gente pode pensar de diversas formas, né? A gente pode ter aquele sujeito que já está acometido, por exemplo, né, com alguma doença mental, e aí ele fala que ele preferia estar morto do que estar vivendo nessa condição, né? Após um término de um relacionamento, né, esse sujeito fala que ele prefere tirar a própria vida, que ele não vai ter mais força, energia para continuar vivendo. São Uhum. verbalizações que podem ser ditas no momento de impulso, né? Mas elas podem também ter sido pensadas muito, Uhum. né? E foram apenas verbalizada na sua maneira mais superficial de dizer o quanto aquilo está doendo lá dentro. Uhum. Para a pessoa falar, quando verbaliza, já é um pedido de socorro, né? Ah, com certeza, né? Quando ela verbaliza, quando ela passa a se isolar, né? Quando ela Uhum. passa a trazer muito essa ideia de desvalia, né? Eu não tenho valor, eu não sou importante, eu não sou amado. Então, tudo isso colabora bastante para que essas ideias tomem espaço, né? Tomem intensidade e aí acabam motivando, né? Eu falo sendo um combustível para esse sujeito fazer uma busca de tentativa, uma busca para o suicídio, né? Que muitas vezes pode culminar na tentativa antes Uhum. do ato em si. E, gente, o alerta aqui hoje no programa é o seguinte: se você conhece alguém que já tenha falado alguma coisa desse tipo que a Lisiane está falando aqui, gente, jamais fale, ai, para com isso, que besteira, imagina.
Ai, que isso? Porque as pessoas tendem a falar, imagina, olha a vida que você tem. Você tem família, você tem esposa, você tem marido. Não é assim, Lisiane? E eu acho que o É, olhar tem que ser diferente, o olhar tem que ser de ajuda. E a Lisiane está aqui para falar para vocês também, dar dicas de como a família pode ajudar. Como que a família pode ajudar, Lisiane? olha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se a pessoa está conversando conosco, é porque ela, de alguma maneira, ela deposita ali uma possibilidade de escuta, de reconhecimento, de acolhimento, Uhum, né? Então, se o sujeito ele procura a própria família e a família não ou escuta, né, na sua necessidade, ele vai tentar outras formas de dar vazão para isso, né? Então, uhum, a família pode tanto acolher, né, com uma escuta ativa, uma escuta sem julgamento, né? Não uhum, é uma ideia de quem não faz nada da vida, não é uhum, uma ideia de quem tem de tudo, né? Não é uhum, uma ideia de quem não tem nada, né? É simplesmente uma condição, né, de sofrimento tamanho que o sujeito passa a não ter uma perspectiva de vida futura diferente, uhum. né? Então é como se não houvesse aquela luz no fim do túnel. Você tinha falado de doença mental, você citou um exemplo agora há pouco. Existe uma relação direta de doença mental e suicídio? Existe muitos pacientes que apresentam uma doença mental, eles podem chegar a tentativas de suicídio, tá? Mas a gente também tem que levar em consideração que não necessariamente a doença mental faz com que o sujeito vá ter o suicídio, né? A Uhum, gente sabe que muitos pacientes que apresentam algum transtorno mental, eles sofrem muita discriminação, muito preconceito, né? Muitos não conseguem ter o reconhecimento da família enquanto sendo uma condição que impossibilita, né, esse sujeito a não ser perfeito em tudo. uhum, Então, lidar com tudo isso é uma pressão muito grande, né? E aí, se colocar numa sociedade onde a gente não tolera muito a diferença, esses sujeitos que são acometidos por algum transtorno mental se tornam, de fato, pessoas mais vulneráveis. uhum. E o diálogo é importante sempre, né, Lisiane? Com certeza. É através do diálogo, né, que a gente consegue encontrar soluções, nós conseguimos o reconhecimento, né, nós conseguimos uma maneira de interagir com o mundo, Uhum, né, e tanto o mundo externo a nós quanto o nosso mundo interno, né, eu preciso falar, eu preciso compartilhar, porque senão eu fico com aquelas ideias todos os dias ali presente, aqueles pensamentos, né, que me dizem e buscam evidências para que de fato eu comprove o quanto minha vida não está mais valendo a pena, né? E aí me impulsione a possibilidades aí de começar a criar planos, né? Pensar numa frequência muito alta, em querer dar o fim na própria vida. Ô, Lisiane, o que que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que tem pensamento suicida, tem ideação suicida, seja ela da minha família ou não? Porque às vezes não é da nossa família, né? E a gente vê que a pessoa está precisando, a família não faz nada, e o que que a gente de fora pode fazer? Bom, eu entendo que o primeiro momento é a gente poder acolher, né? E como que nós acolhemos isso, né? Não subestimando essa pessoa, não acreditando que ela não será capaz, né? Tem um ditado que o pessoal fala muito, cão que ladra não morde, né? Aham. Então não é isso, né? O Uhum. sujeito, quando ele verbaliza, ele está falando de sofrimento. Então eu poder não julgá-lo, poder ouvi-lo, não interessa, eu falo que o conteúdo que impulsiona esse sujeito a ter essas ideias, não interessa a minha opinião, é a dele, né? Uhum. Então, esse não julgar é algo muito importante. Eu ter empatia, né? Eu ter compaixão com o outro, então, o que eu posso fazer de melhor para ele? Procurar especialistas, né? Procurar muitas vezes locais de referência para esse sujeito. Então, se ele tem um grupo social que ele frequenta, se ele tem uma religião, né, Uhum. uma fé que ele acaba sempre buscando como refúgio, né, eu poder ajudá-lo nesse sentido, e obviamente procurar locais, né, e para ter orientações mais precisas, né? Nós temos aqui em Londrina o CVV,
Uhum. que é o Centro de Valorização da Vida. Eles fazem um trabalho espetacular, né, com voluntários. Então, isso é muito importante, né, saberem que tem locais onde eu posso encontrar, né, formas de conseguir compartilhar a minha dor, dar vazão para ela e uma reorganização, né, dessas minhas ideias. Perfeito. Lisiane, queria te agradecer por estar aqui com a gente e que a gente possa voltar ainda no mês de setembro para debater mais uma vez esse assunto, que é tão importante, não só no mês de setembro, né, como durante todo o ano, mas é que agora se intensificam as ações, né, contra o suicídio. Muito obrigada, viu, querida? Eu que agradeço a oportunidade, entendo mesmo que é um momento super importante para a gente estar falando, né? E ficamos aí disponível, então, para qualquer momento a gente retornar e bater outro papo. Obrigada. Um beijo para você, Um viu? beijo. Obrigada.